hoje eu estava ali no escritório, e o Espírito Santo disse para mim: pega o celular e grava aí e manda para o povo, que eu quero falar com alguém. E eu mandei várias mensagens. Quem recebeu? E eu fiz eu fiz uma mensagenzinha sobre o livro de Josué, capítulo 1. Não abra não, só ouça. Capítulo 1, versículo 8. Que diz assim, ó: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, prudentemente ele te conduzirá por onde queres que andares. Essa foi a mensagenzinha que eu fiz hoje. E eu fiz questão de explicar o que verdadeiramente esse versículo 8 está tentando falar para nós. O que Deus está dizendo para nós? Porque olha, nesse tempo todinho de pastorado aqui dentro dessa igreja, 32 anos só aqui dentro, só ouvir muitas vezes não tem o efeito quando você lê o que está na Bíblia. Principalmente nos dias de hoje. Pastor Diego. Por que principalmente no dia de hoje? Porque você entra na internet, o que mais tem são ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia. É o que mais você encontra na internet, ensinamentos que não tem nada a ver com a Bíblia. Agora mesmo tem um novo pastor aí na internet que está dizendo que a morte de Jesus não teve valor nenhum, não valeu para nada, é insignificante. Só que a minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia, quando eu pego ela para ler sobre a morte de Jesus, a minha Bíblia diz que o primeiro ato que nós seres humanos alcançamos na morte de Jesus, sabe qual foi? O direito de ter acesso direto a Deus. Coisas que nós pecadores, nós seres humanos não tínhamos. E aí o que acontece com quem não lê Bíblia? Olhe para mim. O que acontece com quem não lê Bíblia? Ele ouve uma coisa dessa e ele crê. E ele acredita, porque ele nunca leu na Bíblia. Ele nunca fez uma leitura sobre a morte de Jesus na Bíblia, sobre aquele fato real. E aí dá no que está dando. Aí vem o mal, aí vem as pestes, aí vem as doenças, aí vem os embaraços, aí vem as maldições, e eles vivem questionando com Deus: eu não estou entendendo porque que eu estou fazendo lá na igreja, mas nada muda na minha vida. Mas como que vai mudar se você não fizer o que precisa ser feito? Quem concorda que algo só vai mudar na sua vida se você fizer aquilo que a Bíblia requer que você faça? Quem concorda? Versículo 8 de Josué. Olha o que Deus disse a ele: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Isso quer dizer, lê a Bíblia, estuda ela, pega ela, tenha tempo para ela, estude, leia, analise ela. Aí ele vai e diz assim, ó: sabe para que você precisa ler? Para você tornar real tudo aquilo que ela requer, que ela ensina, que ela cobra. Antes medita nela dia e noite, para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nela. Nós como cristãos precisamos atentar para isso. Nós só vamos praticar aquilo que a Bíblia requer que nós praticamos se nós estudarmos ela. Se nós descobrirmos que dentro dela está escrito. Você quer ver? Vamos lá para Ageu. Quem já encontrou aí Ageu? Olha o que acontece aqui com essa nação, ó. Ageu capítulo 1 diz assim, ó: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Senatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucada, e esta casa há de ficar deserta.
Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vossos caminhos, né? Semeei pouco e recolhei pouco, comeis, mas não vos fartai, bebeis, mas não vos saciai, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário no saquetel furado. Espera aí, versículo 7 diz assim: mas assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Aplicai o quê? Qual é a parte do corpo que Deus manda nós aplicar no nosso caminho? O nosso coração. Essa nação aqui, olhe para cá. Eu vou fazer dessas 7 quarta-feira um culto, quase um pequeno ensinamento. E você só não vai mudar a sua história entre você e Deus se você não aprender. Porque se você aprender a sua história, a sua vida, o seu caminho, entre você e Deus vai tomar um novo rumo. E eu não vou fixar somente na questão financeira, mas em todas as áreas, principalmente na área mais essencial da vida do cristão. Sabe qual é a área mais essencial da vida do cristão? Confiar em Deus. Qual é? A área mais essencial da vida do cristão é confiar em Deus. Na minha caminhada de pastoral, eu conheço não é eu conheço não é dois, eu conheço milhares de homens que quando sobe para um lugar como esse e pega o microfone, você chora. Mas quando chega a parte em que ele precisa provar para Deus que ele confia em Deus, ele é uma negação. Eu vou usar uma outra palavra, ele é reprovado. E assim eu conheço muitos cristãos também, que só confiam em Deus quando tudo vai bem. Em outras palavras, quando está chovendo, na sua roça ou na sua casa, ou no seu celeiro, quando está chovendo, aí ele olha para o céu e diz: esse aqui é Deus, o resto é Baal. Mas na hora do teste, na hora da prova, na hora que Deus diz assim: deixa eu ver realmente se tu confia em mim, deixa eu ver realmente se o teu coração está ligado a mim, aí ele é vencido, aí ele é reprovado. E o pior está aqui, dentro da Bíblia. A Bíblia nos apresenta homens e mulheres que também passaram por isso, foram reprovados. Só confiaram em Deus quando tudo ia bem, só confiaram em Deus quando a abundância estava sobre a sua casa, só confiaram em Deus quando ele não tinha doença nenhuma, só confiaram em Deus quando estava indo de mal para melhor. Mas na hora que a coisa apertou, negaram, abriram mão. Mas a Bíblia também está cheia de exemplo de homens e mulheres, sabe, que na alegria o seu coração estava ligado no Deus em que ele servia. Mas olha, no pior momento da sua vida, o seu coração também estava ligado em Deus. Sabe o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender isso, que quando nós aprendemos a honrar a Deus, Deus vai nos honrar. Deixa eu voltar para cá, para essa nação. Essa nação aqui foi uma das nações que mais sofreram por não entender quem era Deus, por não entender o que Deus realmente queria com eles. Não era, eu vou tentar fazer você entender, não era por não saber, era por não entender. Há uma diferença de você saber e há uma entre você entender. Quando você entende, você faz.
você pratica. Quando você sabe e não entende, você não pratica. Quem está me entendendo, diga amém. Eita, quem está me entendendo, diga amém. E essa nação padeceu. Plantava e não colhia como devia colher. Se alimentava e não saciava como devia saciar. Se cobria, mas não se aquecia como devia se aquecer. E tudo por quê? Porque era conhecedor do que devia fazer, mas nunca havia entendido realmente que precisava fazer. E Deus usa aqui o profeta Ageu para trazer uma das maiores repreensões a eles, dizendo: olha, vocês estão vivendo uma vida de sofrimento por não entender o que realmente Deus quer com vocês. E Deus usa o profeta para trazer a maior advertência, justamente na questão como eles deveriam fazer para entender e praticar aquilo que Deus queria. Eles precisavam aplicar o seu coração. Eles precisavam aplicar o seu nos seus caminhos. Deixa eu ver os crentes em Jesus de Nazaré. Não, parece que a metade aqui não é crente. Eu vou tentar converter vocês tudo aqui hoje. Cadê os crentes em Jesus de Nazaré? Deixa eu ver. Qual é o seu caminho? A fé. Qual é o seu caminho? A fé. A fé em quem? Em Cristo, em Deus. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Seu coração está aplicado nesse caminho? Tem certeza? Olha lá. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia também nos mostra muitos homens e muitas mulheres que o seu coração não estava aplicado no caminho em que eles viviam. A prova é que negaram a fé. A prova é que negaram Cristo. Na hora da prova, na hora do teste, na hora de Deus olhar para ele e dizer: deixa eu ver se ele é mesmo aquilo que ele diz que é. Negaram. E negaram em coisas muitas vezes fútil. Nem precisaria negá-lo. E negaram. E uma das áreas, olhe para mim, uma das áreas que nos dias atuais o crente mais tem tido barreira de ser cumpridor é a área financeira. Por incrível que pareça, é a área financeira. Os cristãos dos dias atuais, e agora com esses movimentos que estão surgindo na internet, que está ficando pior, os cristãos dos dias atuais ainda não entenderam que tudo que eles têm conseguido, Deus é o mediador disso. Eles ainda não conseguiram entender isso. E enquanto eles não entenderem isso, enquanto eles não compreenderem isso, eles vão continuar sofrendo, vão continuar padecendo. Por quê? Porque vão quebrar leis que estão dentro da Bíblia. Vão quebrar rudimentos de Deus, daquilo que Deus requer que Ele faça, daquilo que Deus cobra que Ele faça, daquilo que Deus está dizendo: se tu fizer, eu vou fazer de volta. Se tu cumprir, eu vou executar na tua vida de volta. E o mais tremendo é que a Bíblia, escute bem, a Bíblia deixa bem claro dizendo que tudo aquilo que Deus requer que nós venhamos cumprir, há um retorno. Sim ou não? Sim. Pega a Bíblia e você vai ver cada promessa. Vamos lá para a lei da